Olha, a rede de hospitais Mater Dei registrou um lucro líquido ajustado de 36 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, um avanço de 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o EBITDA da companhia cresceu 34,6% no período, em termos ajustados, para o patamar de 130 milhões de reais, um valor recorde para a empresa. Para a gente repercutir esses números e os projetos da Mater Dei, converso agora com o CEO da companhia, José Henrique Dias Salvador. José Henrique, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre a rede Mater Dei nesse momento, sobre os resultados, né? Inclusive antes do call de resultados da rede, que vai acontecer hoje às 17 horas. José Henrique, eu queria falar exatamente sobre esse crescimento de receita, 15% de crescimento de receita, EBITDA ajustado avançando 34,6%, lucro ajustado quase dobrando. Eu queria entender como houve essa alavancagem operacional tão significativa sem adição de novos leitos. Ótimo, Vitor. Bom, o que tem acontecido na rede já desde o ano passado, no segundo semestre, é uma capacidade que a gente tem demonstrado de rampar as unidades jovens, principalmente o Mater Dei Nova Lima e o Mater Dei Salvador, e uma visão muito clara de que pode-se criar valor com o que foi investido nos últimos anos. A gente fala muito com os investidores, com o mercado, que grande parte da nossa exposição de CAPEX aconteceu nos últimos 5 anos e que a gente tinha muito valor para ser destravado e é o que a gente tem feito trimestre após trimestre, né? Com as nossas operações, mantendo o nível de eficiência alto, o nível de ocupação alto nas nossas unidades. A gente tem conseguido crescer receita por, inclusive, uma melhoria de ticket, né? Por mix de procedimentos e mix de operadoras parceiras e, através disso, um apanhado, né, de melhor mix, melhor qualidade da receita e, da mesma forma, uma melhor eficiência operacional aumentando a nossa ocupação, a gente tem conseguido crescer e, ao mesmo tempo, crescer também margem de forma desproporcional. É muito interessante esse ponto que você traz, José Henrique, porque a gente tem acompanhado, inclusive, uma tendência no setor de saúde de um apetite muito significativo por M&As. A gente tem uma tendência também de uma verticalização desses negócios. Eu queria entender, a estratégia, então, da Mater Dei, ela vai um pouco na contramão dessa estratégia mais presente no mercado? Bom, a nossa estratégia hoje é reforçar as praças e unidades que nós crescemos nos últimos anos, nas praças que nós entramos nos últimos anos em especial. Essa é a nossa estratégia número 1, né? Porque ali tem muitas oportunidades de crescimento de valor. Mas a gente não descarta o crescimento também inorgânico. Nós somos uma empresa que nesse ano terá uma forte desalavancagem, inclusive pela geração de caixa, que será uma geração de caixa muito positiva nesse ano. E a gente tem olhado investimentos, né, para poder crescer essas nossas unidades já existentes, mas também de olho em relação a outras oportunidades de M&A que possam reforçar a nossa tese. Um ponto muito importante, né, é que a partir aí do final de 2028 a gente terá uma nova unidade. Uma unidade aqui em São Paulo, numa sociedade com a Bradesco, com a Atlântica Hospitais, no bairro de Santana, na região norte de São Paulo, trazendo aí a 10ª unidade da rede Mater Dei, se a gente não abrir ou fizer aquisição de nenhuma nesse ínterim, né, entre agora e essa inauguração. É relevante você trazer esse ponto, porque envolvia, inclusive, minha próxima pergunta, José Henrique. A empresa tem pelo menos uma fama, talvez, de ter uma operação bastante focalizada, né? Principalmente em Minas Gerais. Eu queria entender exatamente essa tendência de uma nacionalização dos negócios de vocês. Muito bom, Victor. Até 21, nós éramos uma rede localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. De 21 para cá, né, com os recursos do IPO que nós fizemos, nós expandimos nacionalmente. Então, hoje são 9 unidades presentes em 3 estados diferentes. São Paulo será o 4º estado. A gente tem unidades hoje em Goiânia, em Feira de Santana, em Salvador, né? Temos em Uberlândia também, que está em Minas, mas não na região metropolitana de BH. Então, cada vez que passa, a gente tem demonstrado a nossa capacidade de abrir hospitais fora da região metropolitana de Belo Horizonte, de integrar hospitais também fora dessa região, muito focados na qualidade e também focados na regionalização eficiente. Na nossa visão, o negócio de hospitais é um negócio que tem sinergias nacionais, mas a regionalização, a força
presente em cada uma das regiões é importante, é por isso que hoje nós podemos dizer que nós somos um dos principais, se não o principal hospital em cada região que nós estamos. Isso faz muita diferença para o público que a gente atende, para os médicos que a gente relaciona e para as operadoras que são as nossas parceiras. E aí, como brigar com os gigantes do mercado, que a gente tem acompanhado essa tendência de uma criação, né, de empresas muito grandes, de empresas muito capitalizadas, com um apetite muito grande, como eu tinha falado anteriormente também, pelas fusões e aquisições. Como encarar a Redditor, como encarar a Prevent, como encarar esses grandes grupos de saúde? A gente não fala em encarar, né? A gente acha que tem espaço para todo mundo, né, Vitor? Mas o primeiro ponto é governança, né? Primeiro, a gente tem uma governança muito sólida na Rede Mater Dei. Nós somos uma empresa que nasceu familiar, mas que os elementos de governança ao longo do tempo proporcionaram que a gente sonhe com a perenidade. É uma visão muito clara para a estrutura de capital saudável, né? Para você ter uma ideia, a gente está no nível de endividamento, dívida líquida EBITDA em torno de 1,5 vezes, 1,6. Se a gente exclui as recompras e dividendos, isso cai para 1,4, né? Da mesma forma, é uma força muito grande de relacionamento com as equipes médicas. Nós queremos ser uma rede de saúde forte através de equipes diferenciadas e fortes também em cada uma das nossas regiões. Não existe rede de saúde forte sem médico forte. Então, esse é um posicionamento da Rede Mater Dei e a gente tenta nos diferenciar dos outros nesse sentido, sendo mais acolhedores, com melhores relações com cada um dos entes da cadeia e uma capacidade de crescer com eficiência. Isso pede muita eficiência e a gente tem conseguido mostrar trimestre após trimestre que essa eficiência ela se paga em bons resultados. Puxei esse assunto sobre a concorrência, José Henrique, porque a gente tem, inclusive, hoje um modelo de negócios que, evidentemente, ele é muito baseado também, principalmente desses grandes grupos, na relação entre os grupos empresariais junto também aos seguros de saúde, por exemplo. Como é que é essa relação do Grupo Mater Dei também com os provedores de saúde suplementar? Ótimo, Vitor. Nós não seguimos na linha da verticalização, mas nós seguimos na linha das boas parcerias. Então, na nossa visão, a gente pode construir em cada uma das regiões parcerias que sejam sustentáveis com as operadoras fortes daquelas regiões. Claro que em alguns momentos a gente tem relações nacionais, né? E a gente preza muito por essas relações, mas é ali no regionalismo que a coisa acontece. Então, a gente tem adotado uma postura de construirmos produtos, relações comerciais que sejam sustentáveis, né? Sem que um tente matar o outro, mas que um possa focar na sua determinada atividade. E a gente acha que isso é muito mais eficiente, né? Se a operadora não precisa verticalizar, não precisa de colocar recursos para construir hospitais, ela tem uma operação muito mais leve, né? Uma operação que ela pode focar na parte de controle de sinistros e venda de produtos. Se o hospital com uma eficiência operacional que saiba operar aquele business, dê para ela condições para que ela possa operar também, fica mais leve para cada um. Cada um foca no seu business e a partir disso gera uma eficiência maior para o sistema de saúde. Eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente macroeconômico, porque a gente tem hoje uma Selic bastante elevada, um custo de capital bastante significativo, e eu queria entender exatamente quanto esse ambiente impacta também o negócio de vocês. Sem dúvida nenhuma, isso impacta todos os setores, né? Impacta todos os negócios, mas nós cuidamos muito da nossa estrutura de capital, né? Então, o nosso nível de endividamento foi até um nível que nós entendêssemos como confortável. E à medida que o tempo passa, que as nossas operações cada vez mais melhoram, que o nosso nível de margem cresce, né? Que a gente consegue trabalhar o nosso ciclo da receita, e a gente consegue trabalhar o nosso capital de giro, a gente libera mais recursos, inclusive para desalavancar mais. O que a gente espera é que, entendo, né, no país, no ambiente macro, uma disciplina fiscal melhor, né, com um nível de Selic, né, que aproxime de níveis desejados, né, pelos diversos setores da nossa economia, que a gente tenha um ganho ainda maior. Quando isso acontecer, a gente espera que aconteça, né, num futuro próximo, nós vamos estar muito melhor preparados, né, com operações que estão performando e, da mesma forma, com a oportunidade de desalavancar ainda mais
rapidamente. Isso certamente abrirá ainda mais espaço para a gente acelerar o nosso propósito de consolidação, fazendo aquisições, construindo outros hospitais. Esse ambiente macro ele é importante para acelerar também objetivos estratégicos que a gente tem na companhia. Conversei com o José Henrique Dias Salvador, CEO do Grupo Mater Dei. José Henrique, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a você, Vitor. Sempre à disposição, né? Sempre que convidado, estarei aqui nessa casa que a gente admira tanto. Obrigado e parabéns pelo programa.